Boa tarde, irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas, amigos, irmãos de outras igrejas que nos acompanham. Estamos aqui contentes mais uma vez, dando início ao nosso Pão das Três dessa sexta-feira, pedindo então a bênção do Senhor, a graça do Senhor. Os irmãos, como sempre, fiquem à vontade para fazer os seus pedidos de oração e nós continuaremos firmes aqui então, estudando Provérbios, os outros pastores, pastor Márcio, pastor Israel, têm trazido aí outras temáticas também durante o Pão das Três. E o Pão das Três tem servido também de alguma forma como um momento de ensino da palavra de Deus, como ensino doutrinário. A gente usa obviamente aqui um estilo um pouco mais solto, um pouco mais livre, mas obviamente a seriedade da palavra de Deus, a seriedade da vida espiritual, da busca pela presença de Deus, ela continua em cada um de nós. Quero convidá-lo então a orar nesse momento e na sequência, como a gente sempre faz, vamos cantar aí um hino do cantor cristão. Vamos orar. Pai, muito obrigado a Deus por mais essa tarde que o Senhor nos dá, juntos, ó Deus, com a tua igreja, para lermos a tua palavra, orarmos, enfim, termos, ó Deus, algum tipo de comunhão com os nossos irmãos. Continuamos pedindo a Deus a tua graça sobre as nossas vidas, pedindo também que esse período de afastamento social encerre, que haja, Deus, alguma definição em relação à pandemia, melhoria, ó Pai, na vacinação, não só no Brasil, mas em todos os países do mundo. Pedimos pela vida daqueles que estão internados, que estão doentes, pelas famílias enlutadas e pedimos também, ó Deus, por nós, para que sigamos sempre firmes, ó Deus, pregando, buscando, ó Deus, ao Senhor, buscando, ó Deus, a tua palavra e buscando também fazer a tua vontade. Fica conosco, ó Pai, durante este encontro, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o hino 175 do cantor cristão. Eu não lembro se eu já toquei ele aqui no Pão das Três, mas é um hino bastante, muito bonito, relativamente curtinho, Tem 3 estrofes aí, é um hino bem curto, e fala da minha aspiração, Aspiração é desejo, Aquilo que eu desejo, meu anseio, minha vontade, Que é de fazer sempre a vontade de Jesus, Na primeira estrofe ele pede pelas fraquezas, que existem em nós, Na segunda estrofe ele fala para não deixar as sendas do céu, senda, no caminho, quer dizer caminho, não, para não deixar o caminho do céu. E no terceiro, pedindo, faze-me rijo, rigidez no caso aqui é fortaleza, ser duro, para lutar e batalhar para a vitória, sempre a ganhar, chegar sempre no final. Então, vamos cantar. Mas bastante inspirador, Cristo, bom mestre, Quando o jovem rico se aproximou de Jesus e chamou Jesus de bom mestre, ele recusou, Às vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade para entender aquilo, mas como Jesus conhece o coração do ser humano e sabia
as intenções daquele rapaz, né, que ele já vinha todo orgulhoso, né, das suas vitórias espirituais. Ele só queria um carimbo de Jesus, assim, de aprovado para ir para o céu, né, e acabou saindo reprovado, né, por causa da arrogância dele, porque também ele tinha uma fraqueza na vida dele, que era o amor pelas riquezas, né. Depois daquilo, teve até aquela longa conversa ali com os apóstolos, ali com os discípulos, que ficaram assustados. Senhor, se esse camarada aí não foi para o céu, quem vai, né? Aí Jesus, né, tem aquela conversa com eles, falando sobre sua salvação, de que eles tinham deixado tudo para seguir Jesus e que eles não precisavam se preocupar. Mas Jesus é o bom mestre, né? Ele não recusa esse título, né? Foi aquela situação porque ele sabia quais eram os lábios e as intenções, né, daquele rapaz, a maneira como ele o elogiava, né? Então é por isso, mas ele é sim o nosso bom mestre, que nos deixou ensinos profundos, nos enviou o seu Espírito Santo e também prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos, e na consumação dos séculos conosco para sempre. Essa é uma promessa de Jesus que está de pé, está funcionando agora, e, né, e o cumprimento total dela nós aguardamos aí com bastante expectativa no futuro. Vamos então aí refletir, né, hoje em Provérbios, né? Eu acabei dividindo aí, acho que o capítulo 2 já em, acho que 12, né? Em terceira parte, eu acho, capítulo 12, né? Alguns capítulos aqui já fiz, acho que uma parte só. Hoje eu vou para a terceira divisão aí que eu fiz do livro de Provérbios. Talvez fique um pouco diferente com as divisões que você tem na sua Bíblia. Se você tem uma ARC, né, Almeida Revista e Corrigida, que é o padrão de leitura, né, da nossa igreja, talvez o capítulo de Provérbios, capítulo 12, nem tenha essas divisões, né? A minha aqui mesmo não tem essas divisões, mas eu identifico alguns versículos, algumas ideias aqui, que a gente vai procurando entender, vai procurando compreender. E hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito dos custos da impiedade. E a gente vai fazer da mesma forma hoje, tá? A gente vai lendo versículo por versículo. Hoje são 28 menos 22 dá 6, mais o 22, 7 versículos, né, que a gente vai ler, é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versículos. E comentar aí um pouquinho a respeito desse tema que a gente escolheu aí para a tarde de hoje, os custos da impiedade, né? Não é o tipo de tema que atrai muita gente, né? Alguém lê isso, não se sente muito atraído, né? Mas a gente não fica trabalhando com títulos aí enganosos ou muitas vezes espalhafatosos, né? E que muitas vezes não tem muita relação com o texto, só para chamar a atenção das pessoas. A gente vai naquilo que o texto está propondo para a gente, aquilo que Deus tem colocado no coração da gente quando a gente estuda e lê um livro tão importante como esse aqui de Provérbios, né? Dentro da palavra de Deus. Então vamos orar. Pai, nós te damos graças porque nesse momento vamos ler, ó Deus, a tua palavra e pedimos que o Senhor nos instrua, nos fortaleça, nos corrija, nos dirija através da tua palavra. Vamos falar, ó Deus, de um tema tão precioso, ó Deus, não que a impiedade, ó Deus, seja preciosa para nós, pelo contrário, mas, ó Deus, podemos de alguma maneira compreender, ó Deus, os custos que o pecado traz e também, obviamente, aprendermos, ó Pai, o quanto é bom andarmos, ó Deus, na tua presença, entendendo também o quanto isso é para nós custoso, mas quais são, ó Deus, os tesouros eternos, ó Deus, que acumulamos, ó Deus, nos céus, quando andamos, ó Deus, na tua vontade, e as bênçãos, ó Deus, que o Senhor também derrama sobre as nossas vidas, das quais a maior delas, sem dúvida alguma, é a salvação, ó Deus, e a tua presença. Muito obrigado, ó Deus, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Os custos da impiedade, né? Eu pensei em custos da impiedade por uma razão bastante óbvia, né? A gente sabe, né, que tudo tem seu preço e tudo produz os seus resultados. Então, boa parte do ensino de Provérbios, como a gente já viu até agora, tem a ver com plantar e colher, né? Então a gente pode ter certeza de que a gente sempre colhe aquilo que a gente planta. Provérbios fala muito de trabalho também, fala muito de seriedade, fala muito de compromisso, fala muito de busca, né, pela sabedoria. Inclusive a sabedoria é a palavra que mais aparece
no texto de Provérbios, no capítulo de Provérbios. Portanto, é um tema muito, muito importante. Então, a gente sabe que a impiedade tem seus custos, né? Tem o seu preço, cobra o seu preço e instala, né? Cobra suas contas neste mundo. Assim como, obviamente, a santidade também, a verdade e a sabedoria. Curiosamente, a gente cai nesse versículo, né? Nessa parte aqui do livro de Provérbios, numa semana aí que, para mim, é uma semana que a gente pode lamentar muita coisa, né? Nós temos vivido tempos realmente assim, muito, muito difíceis, né? Não só do ponto de vista sanitário, né? A gente sempre fala do coronavírus, vamos falar dele daqui a pouco também aqui no Pão das Três, mas os nossos únicos problemas nesse momento não são sanitários, né? A gente ainda está numa luta, e essa luta não vai acabar até Jesus voltar, muito forte contra o pecado. E o pecado, né, que é o nome dessa maldade, dessa doença incurável, né, do ser humano, curável apenas por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo seu sangue, na vida daqueles que creem, entregam a vida para Ele, porque caso contrário, isso não acontece, né? A própria Bíblia diz isso de uma forma bastante retumbante, bastante clara, né? Não vai haver perdão de pecados para quem não se arrepende e para quem não está em Cristo Jesus, tá? Então Deus fez as coisas de uma maneira bastante transparente e bastante simples para não ter confusão. Creio em Jesus, tenho perdão dos pecados e a vida eterna. Não creio, não tenho. Então eu nunca vejo isso como uma decisão muito dura e muito radical. Eu vejo, pelo contrário, como uma decisão divina muito transparente. Ele não criou uma série de argumentações, de lógicas, de cláusulas, né, de confusões, para que a gente tivesse que ficar tateando e tentar entender. Não, é simples. Entrega a tua vida a Cristo e você tem o perdão dos pecados e a vida eterna. Ponto final, né? A gente não precisa acrescentar informações a respeito disso. Então, é assim que a palavra de Deus trabalha, né? Principalmente em relação a essas temáticas que são que se sobressaem nas Escrituras, né? Como a salvação, a luta contra o mal, a existência do pecado, o poder que o pecado tem sobre as nossas vidas, o quanto o pecado nos afasta de Deus, não, né? Porque não é questão de proporcionalidade. O pecado nos afasta de Deus e ponto, né? Ou a gente está ou está no pecado ou está em Cristo. Não dá para conjugar as duas coisas aí, não dá para fazer uma combinação entre essas coisas, né? Ou é lá ou é cá, né? Tanto é que lá no final dos tempos a Bíblia diz, né, vai separar os bodes do lado esquerdo, as ovelhas do lado direito. Então é sempre assim. Uns vão entrar na vida eterna e outros na perdição eterna. Então as coisas são muito claras quando a gente trata da Bíblia. Então, pensando, né, em toda a história, né, do nosso planeta, principalmente do nosso país, né, como é que o nosso país é um país assim abençoado, né, do ponto de vista natural, né, um país que tem sol quase todo ano, de riquezas naturais. O Brasil é lindo, o Brasil é grandioso, tamanho continental, né? Se bem que esse tipo de observação vale para outros países também, né? Os Estados Unidos é um pouquinho maior, a China eu acho que é um pouquinho maior que o Brasil também, a Índia quase do tamanho do Brasil, ali pertinho também. Há outros países, na Austrália, né? Há vários países de tamanho continental, mas nós somos um deles, né? Nós somos um país territorialmente muito grande, né? Nós temos aqui a Amazônia, nós temos um litoral com mais de quantos mil quilômetros? Tem 8, 9 mil, 10 mil, não sei quantos mil quilômetros de litoral, né? De praias vindo lá do Rio Grande do Sul, subindo, passando pelo Nordeste ali, indo lá em cima, né? A gente tem o Pantanal, a gente tem a Mata Atlântica, né? A nossa região está dentro desse ecossistema, a gente tem diversas serras, né? Nós temos um povo muito, muito amável, muito querido, amado por outros povos, né? Quem já teve a chance de sair do Brasil, você chega em outro país e você fala assim, eu sou brasileiro, é muito interessante porque as pessoas elas sempre reagem, né? Elas sempre falam, oh, Brasil, né? Futebol, Pelé. Eu já ouvi isso mais de uma vez. Laca brasileira, né? O cara tava com a lata de tinta da Souvenir na mão. Laca brasileira. Eu tive que dar risada, né? Então essas coisas acontecem também, é bastante interessante. Então, a gente tem que pensar em tudo isso, mas também a gente não pode fechar os olhos, né,
para um momento assim muito triste que a gente vive no país, né? De disputas políticas, de mentiras, de brigas, uma imoralidade muito grande que há no nosso país e que aflige, né, também outros países, a desvalorização que a gente tem da religião, da família, né, pensando em relação entre pais e filhos principalmente, quebras de autoridade, a relativização dos conceitos, né, como verdade, retidão, justiça. Então a gente está vivendo um momento muito forte. Então, outro dia, acho que ontem, né? Depois da decisão que o STF teve ontem, então. E aí eu não estou falando de política, né? Eu estou falando de impiedade, né? De juízes iníquos que nós temos, são muitos. Uma amiga minha falou, estou cansando, né? Porque todo dia é 7-1 ou 8-3, né? Fazendo uma referência à vitória da Alemanha, né? Sobre o Brasil na Copa de 2014, né? Eu assisti aquele jogo também, foi um jogo triste, né, para todos nós, mas ali ela está querendo dizer como muitos países estão muitas vezes à frente de nós, o quanto a gente está para trás, e o 8-3, né, as decisões que muitas vezes pode até ter algum fundo jurídico e tudo mais, mas que desanimam, né, a gente que gostaria de ver a justiça acontecer na nossa terra. Aí a gente lida também no nível microscópico, né? Não apenas no macroscópico, mas no microscópico, né? Nos sociais, né? Então, as desavenças entre casais, né? Pouquíssimos casais vivendo um casamento de verdade, muita gente brigando, muita gente vivendo em clima de guerra. A gente vê o desrespeito, né, dos filhos pelos pais, a gente vê a imoralidade, né, na área sexual, e aí a gente pode colocar uma série de coisas, como a gente já viu aqui, adultério e tudo mais, e assim, a conta vem. Deus fez o mundo, né, e Ele construiu o mundo, então ele age no mundo tanto diretamente quanto indiretamente, né? Ele age diretamente fazendo com que as coisas aconteçam, e Ele também foi o que estabeleceu as regras e as normas que governam a existência. Então a gente não precisa pensar que Deus governa o mundo apenas porque Ele faz a Terra girar sempre numa mesma velocidade, porque, né, criou as leis da física, né, da gravidade. Se eu jogar alguma coisa cai, em outros lugares a gravidade funciona em vetores, em formas diferentes e tudo mais. Não apenas nisso, há também o peso da lei de Deus sobre a criação, no sentido de ter estabelecido regras de natureza também espiritual e moral, que quando são quebradas, né, e principalmente quando são quebradas insistentemente, porque existe também a paciência divina, a sua misericórdia, aí a gente lembra lá de Jeremias, né, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos instantaneamente, né? A gente sabe que essas regras, essas normas morais e espirituais também foram colocadas por Deus na natureza, e quando elas são quebradas no mundo, na existência, na nossa vida, e de que quando elas são quebradas, elas também cobram o seu preço. A gente vai ver um pouco disso, né, em alguns sentidos aqui, à medida que o texto, a leitura vai desenrolando, mas é a respeito disso, tá bom? Então vamos lá. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Então, o primeiro verso que a gente já lê já está totalmente em acordo com aquilo que a gente está dizendo, né? A Bíblia diz, né, que os olhos do Senhor, né, estão em todo lugar. A gente até canta isso, né? A contemplar os bons e os maus. Lá em João, né, nos evangelhos, a gente vai ver na conversa de Jesus que Deus procura, né, em todos os lugares adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, quando a gente fala dos olhos do Senhor, e Ele é espírito, Ele não tem olhos como o nosso, mas Ele é ao mesmo tempo Deus que tudo vê e que tudo sabe. Ele faz isso não apenas no sentido de investigar quem são os maus, mas um texto como esse, e com os paralelos que eu trouxe, dizendo que Ele está olhando e procurando aqueles que fazem o bem. E olha que interessante, a Bíblia diz que Ele não tem dificuldade para encontrar aqueles que são seus, e Ele os encontra.
Ele encontrou Abraão, ele encontrou Moisés, ele encontrou Jó, ele encontrou Daniel, ele encontrou Isaías, ele encontrou Jeremias, ele encontrou Ezequiel. Jesus, que é Deus na terra, foi andando e foi captando os seus discípulos, até Judas, que ele sabia que o trairia, foi escolhido a dedo, ele sabia exatamente aquilo a respeito de Judas. Então, a gente começa a olhar isso e ver que ele está observando todas as coisas. Cristo nos tem observado a todos nós, né? Exatamente para, como diz aqui o texto, né? Buscar aqueles que darão a ele alegria e também saber quais são aqueles que provocam a sua ira, né? Isso consola o nosso coração, pelo menos o meu consola, de que nós servimos um Deus que é um juiz perfeito e que julga os homens com verdade. E eu sempre penso, né, a gente tem base bíblica para defender essa ideia, principalmente nos escritos do apóstolo Paulo, de que Deus não apenas punirá os maus, mas também recompensará aqueles que são seus. Eu falei da história, né, do jovem rico aqui como introdução. Na conversa de Jesus ali com os discípulos, ele acaba dizendo, né, não tem ninguém que tenha deixado pai, mãe, irmãos por minha causa, não receba, né, 100 vezes mais e depois a vida eterna. Ele é um Deus galardoador e recompensador. Aliás, o que a Bíblia nos ensina também é que Deus é um Deus que gosta de abençoar. Ele é um Deus que gosta de presentear os seus filhos. Ele gosta de tratar bem a gente, de cuidar bem da gente, tá? E ele faz isso até quando a gente não merece. Mas ele faz isso porque Cristo mereceu isso por nós. Por isso Paulo diz, né, e eu li Efésios esses dias, né, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, dizendo que ele faz esse bem. Então, se por um lado, né, a gente sabe, né, que ele pune todo o mal, ou seja, ele cobra um preço pela impiedade, ele também galardoa, presenteia e se alegra com o bem, né, dos seus filhos, né? O homem avisado encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a estultícia, né? Isso aqui é mais uma coisa interessante, né? Porque eu tenho a impressão, eu não sei se vocês já ouviram aqueles provérbios, aqueles ensinamentos judaicos, né? Que na verdade são princípios bíblicos e que são princípios até lógicos, né? Que nem eles ensinam, né? Nunca diga tudo o que você sabe, nunca gaste tudo o que você tem, nunca ande assim na sua máxima velocidade, ou seja, sempre se resguardando. Não é um incentivo à covardia, não é um incentivo à mentira, não é um incentivo à negação da verdade, mas nesse caso é obviamente um ensinamento que tem a ver com a sabedoria, com a prudência, com o cuidado, né? Então, o que ele está dizendo é exatamente isso, né? O homem avisado, ele sabe guardar as coisas para si, ou seja, ele conhece os seus limites, mas o coração dos tolos, como ele diz, proclama a estultícia, a bagunça, cria o pânico, cria o caos, cria as dificuldades. Eu não sei por que me veio à mente, mas eu vou aqui talvez uma história para enriquecer aí um pouquinho, né? Todo mundo conhece, né, o Charles Spurgeon, né, conhecido aí como o grande pregador batista, de uma linha calvinista também muito radical, mas isso aí é outro assunto, tal. Muitos livros escritos, também é conhecido como o homem que viveu uma crise de depressão que se instalou na vida dele quando ele tinha ali por volta de uns 22 anos de idade e morreu deprimido, não por causa da depressão, mas parece que a depressão nunca foi curada. Ele sempre cuidou, ele tomava as medicações que existiam na época, se cuidava e tinha um apoio. É um personagem muito, muito interessante. Aliás, avisar os irmãos que muitas vezes o pessoal até coloca coisas assim com frases lá que não são dele, que ele não disse, o pessoal também abusa um pouco. Mas ele escreveu bastante, tá? Então, lições aos meus alunos é bastante importante. Quando ele começou a pastorear lá o Tabernáculo da Fé, lá em Londres, ele tinha ali, acho que por volta de uns 22, 23 anos de idade. Na mesma época que eu, acho que o pastor Israel também, começamos a pastorear, se eu não me engano, né? A gente começou a pastorear ali por volta dos 22, 23 anos de idade.
e o Charles Spurgeon também começou a pastorear nessa cidade. Eles estavam construindo o templo dele num outro lugar e estavam usando um lugar alugado. Os cultos lá tinham 5, 6, chegava a ter 10 mil pessoas lá na igreja, né? Depois vão para o Tabernáculo da Fé. O que aconteceu? Você imagina naquela época, né, pregar, né, sem microfone, sem áudio, sem visual, sem tanta coisa, sem tecnologia, mas o povo ia lá para ouvir a palavra e ouvia. Num desses encontros lá, alguém gritou lá no meio, não se sabe porquê, que estava tendo um incêndio, estava pegando fogo na igreja. Então você imagina um ambiente com 10 mil pessoas, você não consegue localizar. Então aquilo gerou um tumulto muito grande e muitas pessoas morreram, muita gente morreu. E isso aí, obviamente, explica a depressão do Spurgeon. A igreja pagou por isso, né, no sentido assim, ninguém foi preso, mas a igreja, aquilo se tornou algo muito pesado, eles ajudaram as famílias enlutadas, todo aquele processo de sepultar as pessoas. Você imagina o trauma, né? Você imagina o problema. E aquilo ali parece ter mexido muito com o Spurgeon, e pode ser, inclusive, até o motivo principal da depressão dele. Isso aí é uma hipótese minha. Ele não fala, né, quando ele fala da doença dele, da depressão dele, ele não associa, né, mas as coisas estão ali muito casadinhas. Mas o fato olha só, né, quando a gente fala da estultícia, da maldade, né, do coração do homem, o que ele provoca? Alguém ter gritado aquilo, ter dito aquilo, numa situação como aquela, causou a morte de muitas pessoas, causou por um período curto o fechamento de uma igreja. Aquilo acabou acelerando também a construção do Tabernáculo da Fé, do lugar onde eles estavam construindo a igreja, né, para culto, para a escola bíblica, para todas essas coisas. Aliás, escola bíblica eu não sei se tinha na época, aí é uma pergunta para Rosa, mas eu acho que não tinha ainda escola bíblica. Mas onde acontecia ali os cultos, acontecia tudo mais, os ensinos, obviamente, a classe de catecúmenos, né, de preparação para batismo, né, dos novos membros e tudo mais, isso com certeza tinha. Então causou todo aquele problema, né, causou toda aquela dificuldade, causou toda aquela coisa. É lógico que eu estou exagerando muito, né, mas a gente pode pensar assim, né, uma palavra, né, como coisas são destruidoras, como a impiedade ela pode custar muito caro para quem tá ali, né, tá sofrendo ali os seus efeitos. A mão dos diligentes dominará, mas os enganadores serão tributários. Aqui, quando eu escolhi a ideia de custo, eu pensei principalmente nesse versículo, que é o versículo que precisa ser bem entendido, né? Então, assim, a mão dos diligentes, né? Diligente é um elogio. É uma pessoa cuidadosa, que pensa no que faz as coisas com diligência, com método, com carinho, com reflexão, pensa o que vai dar certo, o que pode dar errado, se antecipa, né? Então, dominará, a gente pode até pensar assim, eu vou mandar nos outros, mas a ideia exatamente aqui é de domínio, né? Porque eles têm a inteligência e têm a capacidade para liderar, mas um tipo de liderança que causa bem para todo mundo, tá? É uma mão de ferro. É uma mão de ferro, eu ia falar mão de ferro do bem, porque parece que só tem do mal, né? A gente não pode esquecer que Cristo vai governar também com cetro de ferro, não se esqueça, tá? O cetro, né, geralmente feito de madeira ali para os reis, né, nas mãos de Cristo vai ser um de aço, né, de aço de alta qualidade, para ele governar todas as coisas, tá? Não vai escapar nada do controle dele. Mas ele está falando exatamente desse domínio e que abençoa e que ajuda todos. Mas e os enganadores, né? Serão tributários, ou seja, vão cobrar caro daqueles que estarão sob o seu controle, ou seja, custa caro, a impiedade custa caro. A gente tem outras passagens da Bíblia que a gente pode associar a essa, né? De que quando o justo governa, né, o povo se alegra, o povo tem paz, tem prosperidade, mas sob o comando dos ímpios, a perturbação da ordem, há empobrecimento, há autoritarismo, há destruição dos valores universais, há destruição da religião.
Então isso é muito importante a gente reforçar no nosso entendimento, nas nossas escolhas, no nosso posicionamento. Aí às vezes a gente fica pensando assim só em política, né? Fica só pensando em política, mas eu queria que você pensasse, vamos pegar um exemplo aqui, né? Que é um exemplo que me é bastante assim. Hoje eu tive contato com alguns colegas de trabalho, né? Um me ligou aí perguntando sobre coisas do trabalho. Eu falei, meu amigo, já tem 7 anos já que eu tô desligado disso. Mas foi muito bom que a gente bateu um papo. Aí eu passei o contato de um outro, mas aí avisei antes, aí a gente acabou conversando também. E aí lembrando do ambiente empresarial, quando você é dirigido, é liderado, né, por um chefe, né, por um líder que é sábio, né, que é humano, que é inteligente, que é perspicaz, que é verdadeiro, não é? Então é muito mais leve, é muito mais gostoso trabalhar num ambiente como esse. E aí os problemas, os desafios que existem, eles também se tornam desafios. A gente enxerga os desafios de uma forma diferente. Então, se tem um trabalho muito difícil a executar, quando você está sob o comando de um líder diligente, inteligente, que está do seu lado, que sabe como fazer as coisas, aquilo se torna uma meta, um desafio, e aí quando é cumprido, todo mundo se alegra. Agora, quando você está na mão, né, na direção de alguma pessoa impiedosa e ruim, aquilo se torna pesado, enfadonho, motivo de briga, motivo de confusão, motivo de acusações. Por quê? Porque a impiedade, ela sempre custa mais caro, né? Porque ela envolve, ela sempre traz consigo o peso da sujeira, né? A carga suja do pecado, né? Então, quando um cristão, ele, por exemplo, tem a chance de se tornar chefe numa empresa, a melhor maneira dele honrar Cristo é sendo um chefe diligente, sendo alguém que promove a paz naquele ambiente. Independentemente de se as pessoas lideradas por você são igualmente evangélicas, católicos, espíritas, ateus, não interessa, né? Você está ali também para resplandecer a luz de Cristo, né? E a gente já conheceu, já teve, né, chefes aí identificados aí com igrejas cristãs e que foram difíceis para nós, né? Mas é isso aí. E eu já fui chefe também há muito tempo, né? Mas aí os outros que me julgam, né? Aí tem que perguntar para os outros como foi, né? A solitude do coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Aqui é um versículo falando sobre solidão, né? Sobre solidão. Existe uma diferença, né, entre estar sozinho e ser solitário, né? Às vezes a gente precisa, né, de um certo ficar sozinho um momento para estudar, para refletir, para esfriar a cabeça. Tem muitas coisas que a gente faz ao longo do nosso dia que a gente faz sozinhos, né? Então isso daí é uma coisa normal. Mas aqui o texto está falando a respeito do homem que vive só, isolado dos outros, né? Que não tem amizades, né? Então é um versículo que talvez escape um pouquinho aqui do nosso propósito, mas que a gente precisa pensar nele também. Ninguém vive sozinho, tá? E é muito bom que ninguém também seja solitário, ou seja, viva sempre distante dos outros, negando a companhia dos outros, né? A gente vê muita gente hoje apelando, né, para as amizades, exigindo muito das amizades, e isso é uma coisa muito complicada também. Mas o oposto disso também não é bom, né? A gente tem os nossos momentos de estar sozinhos, precisamos, mas parece que a Bíblia não nos aconselha a solitude, né? A sermos realmente solitários, né? Não termos ninguém à nossa volta. Mas sempre termos alguém que possa, como o texto diz aqui, trazer uma boa palavra. E aí também nos sugere, né, que além de procurar companhia, temos que procurar boas companhias. Voltamos ao 26. O justo é um guia para o seu companheiro, mas o caminho dos ímpios os faz errar. Mais um custo da impiedade, né? É muito engraçado porque quando a gente é mais jovem e jovem sem sabedoria, né? E a maioria dos jovens, né, não tem sabedoria nenhuma, né?
Principalmente no quesito escolha de companhias, tá? Isso aí, infelizmente, é uma marca da idade. Ah, pastor, mas eu conheço pessoas, eu não sou assim. Tá bom, mas você é exceção. A maioria não tem. Aí a gente sempre lembra dos conselhos dos pais, né? Os meus pais sempre usaram palavras meio duras, assim, meio grosseiras, mas que de alguma maneira, nesse sentido, representam bem, né, o que o versículo está dizendo, né? Quem com porco se mistura, lavagem come. Isso nunca saiu da minha cabeça, apesar de eu não ter obedecido isso em alguns momentos da minha vida, né? Às vezes, inclusive, eu fui o porco, né? A gente não pode deixar de falar a verdade. Né? Quem com porco se mistura, lavagem come. Então, às vezes eu comi lavagem, às vezes eu fui o porco, né? Fui má companhia para muita gente. Mas assim, isso é muito importante, né? Com quem você anda, me diga com quem tu andas e eu te direi quem és. Aliás, uma coisa que a gente, como pastor, observa muito na igreja, tá? A gente conhece as pessoas novas na igreja por várias formas. A gente senta com elas, a gente conversa, a gente as observa, a gente visita nas suas casas, né? Dentro do ambiente não pandêmico, né? Hoje não está dando para fazer isso. Mas uma das coisas que eu uso muito para observar as pessoas são as pessoas com as quais elas se associam na igreja, né? Então, o tipo de associação que você faz na igreja revela também o seu caráter, né? Porque a gente se associa a pessoas com quem a gente tem algo em comum, que a gente gosta, que pensam como a gente. Então, se você quer conhecer uma pessoa, você pode conhecer também sabendo, observando as pessoas com as quais ela anda e que você já conhece. Mais uma vez, o custo da impiedade está aí, né? Não adianta a gente imaginar que andando por maus caminhos a gente vai sempre colher coisas boas. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Apareceu mais uma vez aqui a diligência, aí tem a ver que ele tá fazendo mais uma vez uma metáfora, né? O preguiçoso vai lá até caça, mas aí quando chega daquela preguiça e tal, ele acaba não comendo. Aqui tem a ver com levar o trabalho até o final, aqui tem a ver com a compreensão, né, de tudo que tá envolvido, né, no trabalho que você faz, no trabalho que você realiza, né? E que o homem diligente, ele faz a coisa do início até o fim de uma forma bastante criteriosa. E ele acaba se beneficiando de todo esse cuidado que ele tem, né? Então, olha que interessante. O ímpio, né, como o texto está dizendo, até quando ele colhe os frutos do trabalho dele, ele não sabe exatamente o que fazer com eles. Ou seja, ele até caça, mas ele acaba não assando e não comendo, né? É lógico que é uma metáfora que tem um certo exagero, principalmente no ambiente daquele, né? Mas deixando claro que é uma pessoa que não termina o seu trabalho. Então, é uma outra dica a respeito dos custos da impiedade. A impiedade é sempre um trabalho mal feito e também feito pela metade. A sabedoria e a santidade é sempre um trabalho bem feito e feito até o fim, de forma completa. Isso é interessante, não é? Você pensar até nas tarefas que você tem no dia a dia na sua casa, você conclui, né? Hoje se fala muito de procrastinação, né? Uma palavra feia, para uma coisa que é feia mesmo, né? O famoso empurrar com a barriga, né? O deixar para amanhã, o esquecer, né? E muitas vezes isso aí vem também embalado por questões psicológicas, né? Medo, mas também por preguiça e uma série de outras coisas aí. Então a Bíblia está dizendo que o homem de Deus faz o serviço completo, né? Ele termina o que ele faz, né? Então, sei lá, vamos pegar um exemplo aí, você vai prender um quadro na sua casa, né? Então você tira as ferramentas da sua caixa de ferramenta, você vem, fixa o quadro, você limpa a sujeira que você fez, coloca as coisas no lugar e depois guarda as ferramentas de novo limpinhas na sua caixa de ferramentas. Sei lá, estou dando um exemplo, né? Faz um almoço, né? Quando é que o almoço acaba, né? Depois que a louça está lavada e guardada. É mais ou menos isso, né? Mas a gente pode pensar também, e obviamente a gente tem que pensar em coisas no reino dos céus, né? Em que você assume um ministério e você vai até o fim, né? Até o fim que está proposto, que você faz aquilo com carinho, faz aquilo com dedicação. E finalmente,
Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não a morte. Termina aqui o capítulo 12, então, com uma palavra que é de constatação a respeito do caminho do justo e ao mesmo tempo de incentivo, né? Que andar no caminho da justiça, andar no caminho de Deus, sempre nos dará vida e não morte. E a gente pode pensar no seu contrário, que andar no caminho da impiedade é sempre também um caminho onde não há vida e um caminho onde há morte, tá? Às vezes morte não só daqueles que praticam a impiedade, mas também daqueles que são afligidos pela impiedade dos outros. A responsabilidade que a gente tem, né, nesse mundo caído é muito grande e, na verdade, eu imagino que cada vez maior. Mesmo que a gente viva num ambiente onde não há grandes guerras, há grandes impedimentos, há grandes perseguições, apesar das tentativas que existem por aí, a gente ainda não as vive e espero que a gente não precise vivê-las, né? Mas se acontecerem, não vão ser novidades na história, na vida da igreja nem dos cristãos. E assim como a igreja já venceu e já atravessou essas fases muitas vezes na história, vai passar de novo, eu acredito. Ah, mas alguns vão sair da igreja, alguns vão apostatar da fé. No passado também, mas a igreja verdadeira, ela é indestrutível, ela é invencível, né? As portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo. Isso aí é uma verdade inabalável, irretocável, irreparável, né? Então, a gente ainda continua lutando contra a impiedade, lutando contra a imoralidade, lutando contra o pecado, né? Na verdade, todas essas palavras elas são sinônimas, né, da palavra maior e bíblica, que é o pecado, né? E que continuam afligindo, e que traz custos, que a gente não pague o preço, né, por não viver em santidade, e que a gente também provoque, né, a nossa volta essa bênção e essa paz de Deus em todas as coisas, sendo honestos, sendo diligentes, né, e promovendo vida, né? O texto diz aqui, terminando, né? Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não a morte, né? E é isso aí. E Deus então nos abençoe. Tem pedido aí? Pelo visto tem, né? Ufa! O pedido que chegou aqui, né, através do chat, foi do Gilmar, né? E é legal que a gente recebe aqui, de primeira mão aqui, uma atualização da situação do Gilmar, pelo qual nós estamos orando. Há uma desconfiança de que ele está com Covid, né, pelos efeitos, mas o exame não saiu ainda. Ele já fez há uns bons dias, né? Já faz uns bons dias que ele fez. Mas ele diz que está melhor. Está tomando medicações, né, obviamente indicadas aí pelo médico, e está agradecendo as orações, graças a Deus. Ao lado dele também a Lúcia, né, que é uma conhecida da Ruth, nós estávamos orando por ela, melhorou e também agradece aqui as orações. Além da Lúcia, além do Gilmar, nós temos também o João, né, pedido aqui da Rosinha Bezerra, que também tem melhorado aí de toda a situação. Já vem sendo anunciado aí, né, o pastor Israel falou ontem também, se eu não me engano na quarta-feira no culto o pastor Márcio também falou, a Emanuela, né, já está aí contando as horas aí para o nascimento aí do bebê. Então está marcado para amanhã, que é sábado às 7h30 da manhã. Vamos orar pelo parto da Emanuela, né? Ela e o Isaac aí se tornando papais, aí. Isso é muito legal. O Beto, né, vizinho da Maria do Carmo, uma notícia triste, infelizmente faleceu em decorrência da Covid, tá? A Isabel Santos, né, fez um pedido também no dia de ontem, né, aqui durante o Pão das Três, pela saúde, né, da mãe, por livramento, né, para a família, tá? Hospitalizados, né? Hoje os irmãos viram aí a notícia, né? A Jaqueline de Oliveira, né? Ela está numa situação estável, né, nesse momento, mas ela precisou ser internada, né, por causa da Covid. Então, além dela, né, lembrar o nome das meninas aqui, será que eu tenho de cor? É a Emily e a Lívia. Emily e a Lívia. Também estão com Covid, mas provavelmente aí sem sinais, tá? O Leandro não pegou, né? Fez o teste também e deu aí negativo, tá?
Temos orado aí pela vida de alguns pastores, né? Como o pastor Itamir Neves, o pastor Edevaldo, o pastor Marcos Amado. Recebemos aí agora à tarde, né? Acho que foi depois do almoço, eu recebi a notícia aí do falecimento de mais um pastor, né? Da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, mas da subsecção do Rio de Janeiro. Faleceu também. Várias pessoas aí compartilharam já, infelizmente, a morte do pastor, né? Infelizmente nós temos perdido aí muitos colegas de ministério. Além desses também, né? Ontem a Cleide, ela também pediu oração. A Cleide testou positivo, né? Cleide Bezerra testou positivo aí para a Covid. O Gilson e as meninas não, tá? Eles fizeram o teste também, deu negativo. Então a Cleide está aí isolada. Ela estava com alguns sintomas assim muito leves, tomando alguma medicação lá, alguma coisa bem simples, e vamos orar a Deus aí para que ela possa ficar tranquila, tá? A gente continua orando pela vida da Sirlene, do Paulo, continuamos orando pela vida da Isabela, né, que é uma bebezinha que nasceu prematura, sobrinha da nossa irmã Rosa. Maria Martins aqui, né? Tem o Martins aqui, que é um pedido, é a sobrinha da nossa irmã Maria Orlinda. A Lídia Barbosa, pelo Israel Ferreira, pela Marisa Severina, pela Tata Wilson, Gabriel Santana, pelo Samuel, pela Vera, filha da irmã Iracema, pela Irailda, pela Eti, pelo Joselito, pelo Arlindo. Nós temos algumas pessoas aqui também lutando aí contra o câncer, né? Nós temos o Arlinécio, nós temos o José, né, pai da nossa irmã Maria das Neves, que já está lá, né, no Piauí, já até mandou vídeos aí da viagem, né, já lá. Nós temos o seu Elsomar, a Luzenaide também, esposa do pastor Walter. Pessoas aguardando cirurgia ainda, né? Nossa irmã Andréa Vor, que está mais estabilizada, mais tranquila. A Abigail Leite, que é a cirurgia eletiva, então pode aguardar um pouquinho, então ela está esperando aí também. A Jusilene, da nossa irmã Zuleide Alves. E o Luiz Dantas também, né? Que o cardiologista já liberou a cirurgia do nosso irmão Luiz Dantas, né? Os irmãos devem se lembrar, né, que ele estava aguardando a cirurgia e apareceu um problema no coração e o cardiologista liberou a cirurgia, né, que vai ser no cérebro, né, na cabeça, e eles estão aguardando aí o momento da cirurgia. Vamos orar pela vida dele, pela cirurgia, para manter também aí a paz e a tranquilidade, né? Porque eu imagino aí as vésperas de uma cirurgia assim tão séria e tão importante deve mexer bastante aí com o emocional, com o espiritual, que Deus então tenha misericórdia do nosso irmão. Oramos pelas vacinas, pelos profissionais de serviços essenciais, que é uma palavra tão complicada, né? Definir exatamente o que é essencial. A gente sabe que médico, enfermeiro, pessoal de segurança, pessoal mas a gente sabe que há mais, né? Pelas igrejas, pelo nosso país, missionários, idosos, enlutados. Orar pela vida até da nossa própria igreja, né? Hoje já é dia 16. Hoje é dia 16. Nós estamos aí há 5 dias, né, do aniversário de 54 anos da nossa igreja. Vamos orar também pela nossa igreja. Orar pela vida de desempregados, orar pela vida também daqueles que são empresários, daqueles que, como a gente costuma dizer, né, trabalham por conta, né, que possam também continuar tendo a sua renda aí, tendo conseguindo desenvolver o seu trabalho e poder, como a gente diz também, levar o pão de cada dia para casa. Apareceu mais alguma coisa? Eu coloquei a caneta da Nuta, pediu hoje, depois das 2 horas. Atrás? Não, atrás. A prima dela, câncer de mama. Ah, tá. Achei aqui. Você colocou mesmo, mas estava difícil de ver. Tá bom. Dá vontade de mostrar para eles. De azul aqui, ó, bem pequenininho. Não, tá certo, foi bom, você tem que me cobrar mesmo. A Danuta, então, fez um pedido pela Thaís Santos, né, que é prima da Danuta, né, com câncer, né, de mama e está em tratamento. Vamos orar pela vida dela.
né? Muito bom incluir o nome dela aqui na lista. Foi bom ter chamado a atenção. E é isso aí, irmãos. Vamos orar, então. Tanta gente, né? Passando aí por momentos difíceis na vida, lutando, né? Contra o Covid, lutando contra o câncer. Nossa irmã Silene contra uma úlcera. Crianças prematuras nascendo, crianças por nascer. Irmãos aí com cirurgias aí sendo aguardadas, algumas um pouco mais tranquilas, outras um pouco mais sérias e mais estressantes, não é? Irmãos também melhorando, então é o que Deus tem para as nossas vidas aí, que sejamos fortes e resistentes para vencer todas essas dificuldades. É como a gente cantou, né, no começo do nosso Pão das Três de hoje. Vamos orar então. Pai, nós te damos graças, ó Deus, mais uma vez pela vida de todas as pessoas, ó Deus, que estão nessa lista, e também, ó Pai, de uma quantidade enorme de parentes, de amigos, de irmãos, ó Pai, que igualmente sentem, sofrem, muitas vezes ficam ansiosos, ó Pai, diante da vida daqueles que estão doentes, daqueles que têm cirurgias marcadas, daqueles que estão passando por fases difíceis, ó Pai, em suas vidas. E queremos, ó Deus, mais uma vez, pedir ao Senhor que esteja guardando, abençoando e dirigindo, ó Pai, a vida de cada um deles. Eu te agradeço, ó Pai, porque o Gilmar, apesar de ainda não ter, ó Deus, um diagnóstico ou positivo ou negativo de Covid, tem melhorado, ó Deus, tem feito ali os seus cuidados, tomado, ó Deus, as suas medicações, e isso alegra, ó Deus, os nossos corações. Pedimos pela vida da Cleide também, que também está de quarentena, que além de ser recuperada, pedimos também, ó Pai, que o Gilson, as meninas e as pessoas com quem ela tem contato também não peguem, assim como outras pessoas que ela conhece, ó Pai, que estão, ó Pai, Deus, lutando nesse momento também contra o Covid. Pedimos pela vida do nosso irmão Luiz Dantas, já está liberado pelo cardiologista e agora está aguardando, ó Deus, o momento de passar pela cirurgia. Pedir que o Senhor faça com que essa cirurgia aconteça o quanto antes e que o coração dele, ó Deus, possa estar em paz, ó Deus, e tranquilo, e que tudo, ó Deus, aconteça de uma maneira tranquila para ajudar, ó Deus, a sua saúde, para ajudá-lo, ó Deus, a vencer esse problema que ele vem vivendo. Pedimos pela vida da Thaís também, ó Deus, prima da nossa irmã Danuta, está lutando, ó Deus, contra um câncer de mama, passando, ó Deus, pelos tratamentos. Sabemos o quanto isso aflige, ó Deus, a vida de uma mulher, a vida dos familiares, ó Deus, as pessoas ligadas a ela. E pedimos, ó Pai, que o tratamento dela também, ó Deus, seja bem sucedido e que todos os procedimentos, ó Pai, possam ser executados, ó Deus, com primor, ó Deus, com qualidade, ó Deus, na vida dela, para que ela volte a ter, ó Deus, saúde e também tranquilidade plena. Coloco também nas tuas mãos, ó Deus, a vida de pessoas que estão passando por outros tratamentos, como a nossa irmã Silene com úlcera, como a vida da Isabela que está se recuperando, ó Pai, de um nascimento prematuro, pessoas, ó Deus, que estão vivendo problemas emocionais graves, ó Deus, alguns ligados à pandemia, outros não, eles possam seguir os tratamentos também, as medicações e continuarem crescendo e também se desenvolvendo. Queremos também, ó Pai, pedir ao Senhor que as vacinas, ó Deus, elas cheguem de fato, ó Deus, ao país, que não haja mais, ó Deus, enganação, que não haja mais desvios, que não haja, ó Deus, enfim, ó Deus, uma exploração indevida, ó Pai, dessas coisas, e que a população, que o povo, ó Deus, possa ser imunizado. Peço pela vida também, ó Pai, de muitos jovens, ó Pai, que até sem comorbidades, ó Deus, estão nesse momento lutando pelas suas vidas nas UTIs, ou que estão, ó Deus, doentes, ó Deus, sofrendo, ó Deus, com os efeitos graves, ó Pai, da Covid-19, que o Senhor também possa curá-los, possa guardá-los, ó Deus, possa trazê-los, ó Deus, de volta, ó Deus, com saúde para suas casas. Há muitas famílias enlutadas também na nossa igreja, vivendo nesse momento a saudade, ó Pai, dos seus parentes, ó Deus, um momento, ó Deus, de perda que é ainda aprofundado, ó Deus, pela situação do país, de uma doença que está, ó Deus, sem controle.
Peço que o Senhor console, ó Deus, os seus corações, que o Senhor os proteja, que o Senhor os ajude, ó Deus, a passar, ó Deus, por esses dias, ó Deus, de dor e também de lágrimas. Pedimos, ó Pai, também, porque há pessoas, ó Pai, desempregadas, há pessoas também que tiveram reduções drásticas, ó Pai, na sua renda, e eu peço que o Senhor continue cuidando, ó Pai. Eu sei que as tuas promessas, ó Pai, de que não faltará pão, ó Deus, na casa do justo, que o Senhor, ó Deus, veste e cuida, ó Deus, daqueles que pertencem ao Senhor, mas peço que o Senhor também tranquilize, ó Deus, os seus corações, peço também que o Senhor os ajude, ó Deus, a conseguir, ó Deus, estratégias de conseguir um trabalho, abra portas de emprego, ó Deus, para aqueles que estão desempregados, que o Senhor ajude, ó Deus, aqueles que trabalham por conta, ó Pai, que possam conseguir clientes, novos clientes, ó Deus, possam talvez até ampliar, ó Deus, os seus negócios para conseguir, ó Deus, recuperar a sua renda, enfim. Eu sei que o Senhor é o Deus de todo amor, toda graça e também de toda sabedoria, de toda inteligência, e pode, ó Deus, dar essa sabedoria e inteligência aos teus servos, principalmente num momento tão difícil. Continuamos te agradecendo, ó Deus, pelo Pão das Três, pelas ações, ó Deus, da tua igreja, do teu povo, e pedindo que o Senhor nos mantenha firmes, ó Deus, semeando, ó Deus, a tua palavra, semeando, ó Deus, as boas obras, ó Deus, que o Senhor criou, ó Deus, lá na eternidade passada para que andássemos nelas, ó Deus, e que, ó Deus, esse mundo, ó Pai, que vivemos, que jaz no maligno, cercado, ó Pai, do mal, da impiedade, ó Deus, e dos resultados do pecado, ó Deus, possa ser confrontado, ó Deus, pela tua igreja, pelo teu povo. Muito obrigado, nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. É isso aí, nós vamos então cantar aqui um cântico. Hoje eu estou bem tranquilo. Irmãos, amanhã, sábado, amanhã já está programado lá no canal da igreja do YouTube, uma programação muito especial. O pastor Israel já até deu uma adiantada aí, né? Muito bem feita, né? Nós pastores temos aí o privilégio de vermos antes de todo mundo. Não sei se os irmãos sabem, né? Mas quando os vídeos vão antes de subirem, né, para o YouTube, né, serem programados e também expostos, a gente também assiste antes, né? Então já vimos, aí já assistimos a programação, e tá uma programação muito legal, tá? Muito importante, muito de acordo com o mês, né? Que é o mês da igreja. Então não vou dar muito detalhe aí. Tá um pouquinho maior também, né? A programação, mas você vai ver que tá muito interessante, e continue incentivando, né, as crianças a estarem acompanhando, né, assistirem. Vai ter tarefinha para fazer, foto depois para postar e marcar a igreja. Então vamos manter essas atividades aí então com os nossos pequeninos, tá? Geralmente é às 18 horas, tá? Já está programado, então vamos ficar atentos aí para isso aí, tá? Todo-Poderoso.
das nações, né? Um cântico que a gente conhece bastante, que fala do momento que nós aguardamos em que toda a justiça divina será feita e todos juntos, né, aqueles que tememos o Senhor e que cremos em Cristo como nosso Senhor e Salvador, glorificaremos ao Deus Santo de toda a justiça, pois os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Interessante, né? Nós já estamos com alguns cânticos programados, né? Porque isso aqui está baseado lá em Apocalipse, para cantarmos na eternidade. Então, irmãos, nós estamos encerrando o nosso Pão das Três de hoje. Amanhã é sábado, mas tem Pão das Três às 15 horas com o pastor Márcio Sarrafi e às 18 horas a programação com o Ministério Infantil, tá bom? Fiquem ligados aí, que Deus abençoe a todos.